Amigos do Cartola, bom dia! Pontualmente em terras bugrinas, 12 horas e 57 minutos. O céu está parcialmente nublado, 22 graus. O nosso editorial de hoje, ele é um editorial de convocação. Convocação daqueles que se dizem torcedores e que gostam do futebol. O que nos fez preparar um título deste editorial que traz o seguinte tema. O vírus infecta o futebol e solicita aos torcedores raiz que se manifestem. Meus amigos, não é a primeira vez que a política ela confunde ou se mistura ao futebol. Não é a primeira vez. Existem passagens na história política brasileira onde o futebol ele sempre atua de forma ou apaziguar ou trazer uma mensagem social para a população, né? Aliás, esta própria política, quando se mistura ao futebol, traz benefícios e malefícios. Se vocês lerem o livro de Romário, De Olho na Bola, Outro no Cartola, vocês vão entender o que a política, quando ela entra no futebol, ela faz, não é? Leiam esse livro, é uma recomendação que o Cartola dá para vocês. E desde as diretas já, o futebol vem sendo protagonista de algumas ações políticas, para o bem e para o mal. Ou, melhor do que isso, para os interesses daqueles que lutam pelo um poder, ou para tirar o poder quando este lhe é contrário. E aí, nós estamos vivendo justamente uma situação dessa no nosso país. O poder, que é contrário ao poder vigente de governança, começa a usar o futebol, o que nós consideramos um erro absurdo e vergonhoso, para promoção politiqueira. Vocês sabem que, aos poucos, o mundo retoma a sua normalidade, com seus devidos cuidados, a qual nós temos organizações oficiais que recomendam, como a OMS, e que foi estas recomendações que proporcionou a volta de futebol no mundo todo. Com o exemplo que trazemos aqui, a Bundesliga, que foi possível o seu retorno com um diálogo entre as federações de futebol, né, mais precisamente os clubes, e as autoridades. E ali criaram protocolos de segurança que permitiu a volta do futebol. Aí, quando se vem para o Brasil, características diferentes de futebol, a necessidade urgente de fazer com que o futebol volte à sua normalidade, as federações se manifestam, governos locais são contra, ninguém se entende, a bagunça se torna geral, e aí aparecem dois protagonistas, Internacional de Porto Alegre e Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, através de seus presidentes, trazendo a imprensa que tem intenção de voltar aos treinamentos, os protocolos de segurança do estado do Rio Grande do Sul, a partir do momento que o governador Eduardo Leite proporciona que o estado estude os protocolos e abra o comércio de forma
organizada e respeitando os protocolos médicos, os clubes começam a treinar. Aí você tem a imprensa se posicionando, uns contra, outro a favor, mas que este debate não se tornou polêmico. Simplesmente foi um debate, bom, voltou ao treino, eu não concordo, outro concordo, vida que segue. E o Inter está treinando, o Grêmio está treinando. Na mesma onda, veio o clube Atlético Mineiro e depois os clubes paranaenses. E tudo caminhando na normalidade. Tem clube parado, tem clube treinando. Não se chegou ainda a um consenso, tudo bem, mas não se gerou polêmica. De repente, os holofotes todos da imprensa marrom se voltam à cidade maravilhosa, ao Rio de Janeiro, onde na semana Alexandre Campelo e Rodolfo Landrin se encontram no Palácio da Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro. Foi apenas esse episódio para trazer ou para fazer cair a máscara que ninguém está discutindo o bom do futebol. E aí eu trago a crítica a 3 grandes jornalistas, que eu respeito muito, mas não vou deixar de criticar. O Cartola aqui não. Seu Mauro César, Jean Ordi e seu Tirone. 2 grandes jornalistas que fazem jornalismo esportivo com inteligência, mas não conseguiram deixar de lado o seu partidarismo político e avaliar com isenção o porquê que Campelo e Landrin procuraram o presidente Jair Bolsonaro. Não. Simplesmente se limitaram a causar uma polêmica danada nas redes sociais e achando que Vasco e Flamengo poderiam ser afetados com suas falas. Ei, Mauro César, para você que é o líder dessa ação, Vasco e Flamengo perder prestígio, como você colocou no Twitter, tenha santa paciência e me compre um bode. Bode passar e me chame para tomar cerveja. Vasco e Flamengo, seu Mauro César, não perdem adeptos por nada. Porque não existe no Brasil e no mundo torcedores mais raiz, conservadores e fiéis do que vascaíno e flamenguista. E que a partir destes 2 clubes arrastam multidões no Brasil afora, onde chegam. Não existe no Brasil nenhum clube que onde chega causa tumulto por alegria, por amor, do que Vasco e Flamengo. E aí, quando os presidentes desses 2 clubes se encontram com o presidente da nação, mostrando que estão preparados para voltar aos treinamentos, já tem protocolos de segurança, todos programados, todos montados, a imprensa toda cai matando em cima. Será que é preocupação com vidas? Por que não bateram em cima do Inter e do Grêmio? Sabemos por quê. E é por isso que este Cartola vem aqui a público solicitar a manifestação dos amigos do Cartola, do clube da OC, dos amigos do Marista Maranhense, do Machoxô Marista e do seu Robson Moreno, que antes era do Cartola e hoje está no privado, a se manifestar. Eu quero ouvir os vascaínos e flamenguistas destes grupos de amigos a se manifestarem.
se são torcedores ou usam futebol para fazer palanque eleitoreiro. Alexandre Campelo e Rodolfo Landrin estão corretos nas suas ações e estariam se reunindo com qualquer comandante, independente dele ser do lado que vocês querem ou alguns querem que sejam ou não. Eles se reuniram com o comandante da nação. Para alguns, gostem ou não, mas é o comandante da nação, que foi levado pelo povo brasileiro de forma democrática. Esses presidentes de clubes foram atrás de acordos, foram atrás de diálogo para que o futebol volte. E graças a Deus que foi Vasco e Flamengo, para mostrar que no esporte brasileiro, no que se diz respeito a futebol, não existe nesse país, com todo respeito aos clubes paulistas, que eu tenho amigos aí, corintianos, São Paulino, palmeirense, e as outras federações de futebol, não existe nesse país clubes que mais protagonizaram momentos sublimes para a seleção brasileira. Não existe nesse país clubes que mais recorde bateram e que está registrado na história da CBF do que Vasco e Flamengo. Que bom que Vasco e Flamengo se posicionaram, e é assim que tem que ser. Queiram muitos sim, queiram muitos não. Porque vascaíno e flamenguista não fica em cima do muro, a não ser que não seja vascaíno e flamenguista. Mas eu sei que tem alguns, infelizmente, entre vascaínos e flamenguistas, com o politicamente correto. Tu é fanático. Eu não dou o meu dinheiro para pagar sócio torcedor. Eu já ouvi isso de amigos vascaínos. E já ouvi isso de amigos flamenguistas. Então vocês se limitem apenas a ligar a televisão e assistir jogo de futebol. Porque vocês não são realmente torcedores. Porque vascaíno e flamenguista raiz afundam e submergem com o clube. E colocam a política de lado, porque o que interessa é a bola rolando para o bem do torcedor. E sabem que a volta dos treinos não tem impacto algum à saúde ou à proliferação da doença de forma coletiva. Porque você tem o respeito ao distanciamento social, você tem respeito aos protocolos de higiene, você respeita a regra de ocupação em campo. Até porque, para quem não sabe, viu, seu Mauro César? Você que divulga por aí que futebol vai trazer aglomeração se os treinos voltarem, é só para trazer para você, pesquise aí, depois você coloca no Twitter aí me esculhambando. A norma diz que a aglomeração é 5 pessoas por metro quadrado. Então você calcula aí a área do campo de futebol e a quantidade de jogadores que vão estar treinando com seus respectivos administradores e me dizem se ali tem aglomeração, tá? É só para trazer a matemática para você aí, seu Mauro César. Aí você passa para Jean Ordi e Tirone. E da mesma forma eu replico esse meu comentário aos amigos do Clube da OC, aos amigos do Cartola, aos amigos do Araça, Marista Maranhense, Machoxô Marista e ao seu Robson Moreno, que antes era do Cartola e hoje está no privado. Se manifestem. Vasco e Flamengo tomaram uma atitude honrosa e de coragem. E não estão nem aí para o que pensa a opinião pública do caos, do quanto pior melhor. É hora de voltar aos treinos. É hora de fazer os jogadores correr, até porque exercício físico também é saúde. Exercício físico ajuda a melhorar a imunidade. E esses atletas precisam sim de treinamento. Até porque quando o futebol voltar como a Bundesliga,
Você pode ter jogadores que, se não treinar agora, trazendo um problema muito mais grave, que é contusão e ficar recolhido ao departamento médico, causando prejuízo financeiro aos clubes. É isso que você pensa do futebol brasileiro, Mauro César? É isso que vocês, amigos do Clube da OC, amigos do Cartola e demais grupos, acham que deve acontecer? É não treinar? Porque Campelo e Landrin sentaram com o presidente? Agora, separaremos os homens dos meninos. O Cartola aqui parabeniza a ação de torcedores. E digo mais, que eu não acredito que aconteceu, porque a imprensa bate, a imprensa marrom bate e vai buscar mentira onde tiver. Mas se tiver jogador do Flamengo, como foi divulgado, contrário a isso, está preocupado com seus torcedores? Está respeitando seus torcedores? Com a cortina de fumaça de quem respeita a vida? Parabéns, Leandro Castan, em se manifestar pelo Vasco da Gama. Porque agora, os oportunistas de plantão, porque a eleição do Vasco está aí, está próxima, começa a falar ao contrário. Não, vocês não fariam diferente não. Vocês fariam a mesma coisa. O problema é que vocês querem tomar na marra aquele que conquistou de forma democrática a vaga no poder. Tanto no clube quanto no governo brasileiro. É isso que está por trás. E que o Cartola aqui não se esconde em denunciar. Porque aqui, Vascaíno Raiz se posiciona sempre. Não fica em cima do muro. Flamenguista Raiz, a mesma coisa. Aqueles que não fazem são qualquer coisa, menos torcedores de Vasco e Flamengo. Clubes que historicamente arrastam 90% do povo brasileiro. Onde Vasco e Flamengo estão, ali está a alegria e ali está povão. Engulam. Engulam essa, porque vocês não esperavam que Campelo e Landrin mostrassem a força que tem essas camisas históricas. Um abraço a todos, tenham um final de semana abençoado. Obrigado, Vasco e Flamengo, por tomarem a ação que a sociedade brasileira estava esperando para o bem do futebol brasileiro. Um abraço.